Olá pessoal, hoje nós vamos estar falando aí de sustenido, de bemol e de B quadro, ok? Já falei sobre sustenido de uma forma prática em outro vídeo. Se você não conhece as regras, por favor dê uma olhada lá para que você possa entender melhor esse vídeo, ok? Aqui eu já vou estar colocando as notas na partitura e explicando na partitura. Lá eu coloquei só as notas de forma separada para que o pessoal pudesse entender aí bem o que era o sustenido e o bemol. Então vamos lá. Aqui nós já temos aqui a clave de sol que define as notas dentro do pentagrama. Para poder explicar, eu vou colocar aqui uma semibreve, né? Colocar o 4x4, colocar uma semibreve e vamos aí colocar um sustenido. O que o sustenido faz na nota? Ela aumenta essa nota em meio tom. Ok? Então o som fica mais agudo, fica mais fino, no caso, meio tom. Quando eu... Vamos colocar outra nota aqui. Quando eu coloco um bemol, eu diminuo essa nota em meio tom. Certo? Então a função do sustenido é esse. Toda vez que ele estiver ao lado de uma nota, no caso o sustenido, ele vai aumentar essa nota em meio tom, seja qual nota for. E o bemol também da mesma forma. Outra coisa que eu tenho que estar falando para vocês é algumas notas que antes não tinha sustenido e nem bemol. Aqui eu vou colocar o Mi sustenido, certo? E vamos colocar aqui o Si sustenido. Então o Mi sustenido nada mais é do que o Fá, pois estou elevando o Mi a meio tom acima, e quando eu chego nesse meio tom, eu chego na nota Fá, ok? O Si sustenido, idem, quando eu subo meio tom, eu chego no Dó, certo? No caso do bemol, a gente tem o Dó e tem o Fá. Quando eu faço um Dó bemol, na realidade estou fazendo uma nota Si. Estou tocando a nota Si, ok? E quando eu tenho um Fá bemol, eu estou tocando a nota Mi. Então, nessa questão do sustenido e bemol, você vai encontrar em algumas partituras esse tipo de escrita. Quer dizer, mesmo sendo a nota Fá, o compositor, devido a N fatores de tonalidade, ele vai preferir colocar o Mi sustenido em vez do Fá. Quando você for tocar, você logicamente vai tocar o Fá. Vamos falar agora sobre o sustenido, o bemol e o B quadro dentro do compasso. Ok? Então aqui nós temos aqui o primeiro compasso, o segundo compasso. Vamos colocar aqui a nota Sol, né? Vamos colocar aqui duas notas Sol. Quando a música ou a partitura tem dentro do compasso a sua primeira nota sustenida, automaticamente a próxima nota também será sustenida. Isso poderia acontecer se fosse duas semínimas, ok? Então, ao tocar esse compasso, eu tenho por obrigação tocar esse Sol sustenido e esse, mesmo que eles não esteja marcado, porque o primeiro já está. Então, a primeira nota já estando marcada, as outras notas que são Sol também vão ser sustenidos. Outro detalhe é que independe da altura desse Sol, né? Esse Sol ele poderia estar aqui
como ele poderia ser o outro Sol aqui. Né? Então, tanto esse Sol quanto esse Sol, ou o Sol mais grave que aparecer aqui, apesar de não ter o sinal, mas está dentro do compasso, eles são obrigados a ser tocados Sol sustenido. Okay? Quando eu não quero que uma dessas notas não seja sustenida, por exemplo, eu quero que esse seja sustenido, eu quero que esse seja e esse não. Eu venho aqui e utilizo o B quadro. O que o B quadro faz? Ele anula o sustenido. Porém, ele anula, vamos dizer, daqui para lá. Ok? Daqui para cá ele não anula, ele anula para a direita, as próximas notas. Então essa nota continua sendo sustenida. Se eu não quero que essa primeira nota não seja sustenido, eu ponho B quadro. Um detalhe, se essa nota já tem o B quadro como não sustenido, vamos dizer, uma nota natural Sol, essa aqui automaticamente vai ser também apenas Sol, porque o B quadro ele começa a valer para as próximas notas. Se eu quiser que essa nota seja sustenida, eu tenho que novamente colocar o sustenido aqui. Ok? Então aqui ficaria uma nota sustenida, um Sol sustenido, aqui ficaria um Sol natural e aqui ficaria um Sol sustenido. O B quadro ele acaba, assim vamos dizer, anulando o valor desse sustenido para essa nota. Como eu quero que essa seja sustenida, então eu sou obrigado a colocar a figura. A mesma coisa vai acontecer com o bemol. Não muda nada, a regra é a mesma. Ok? Então, se eu tenho aqui um Sol bemol, dentro do compasso, essas notas eu tenho que tocar bemol, inclusive aquele detalhe, se eu tiver um Sol lá em cima, um Sol muito grave, também vão ser obrigados a ser tocado Sol bemol. Se eu não quero, novamente, eu não quero que esse Sol seja bemol, eu ponho o B quadro e anulo o bemol dela. Então eu vou tocar um Sol bemol, vou tocar um Sol natural, e da forma que está aqui, esse Sol também seria natural. Como eu disse, a partir do momento que você coloca o B quadro, fica valendo para as outras notas seguidas. Então vamos supor que eu quero que essa seja bemol também. Esse Sol bemol, esse Sol natural, esse Sol bemol. Então eu venho e coloco. Também pode haver a mistura, né, entre o sustenido, aqui no caso o bemol, também não tem importância. Pode acontecer de ter aqui, eu desejar que essa seja um Sol bemol, essa seja um Sol e essa seja um Fá sustenido. Ok? Não vai interferir em nada. Ou ao contrário, posso colocar aqui o Sol sustenido e aqui pode acontecer dessa nota ser bemol. No caso aqui do B quadro, ele acaba anulando a alteração de uma nota anterior, não a alteração de uma nota posterior. Então, nessa questão do compasso e nessa questão do sustenido, do bemol e do B quadro, essas são as regras aí que devem ser. Outro fato importante que eu tenho que salientar sobre a questão do sustenido e do bemol são os acidentes fixos, ok? Acidentes fixos são os acidentes que ficam ao lado aqui da clave, que pode ser tanto sustenido como bemol. Isso depende da tonalidade. Também coloquei um vídeo aí explicando sobre a questão das tonalidades, os sustenidos e os bemóis. Vocês vão ver é muito comum em partitura você ver tanto sustenidos, vários sustenidos, ou um ou dois, como bemol aqui, chamado de acidentes fixos. Certo? E no caso desse acidente fixo, que é a nota Fá, todos os Fá que aparecerem dentro da partitura inteira, né? Não é dentro do compasso não, da partitura inteira, são obrigatoriamente sustenidos. E isso também em qualquer altura, qualquer Fá, seja no grave, no médio ou no agudo. Vamos colocar aqui dois Fá aqui, certo? Quando eu vou tocar essa partitura, eu não preciso colocar aqui o Fá sustenido, porque o acidente fixo já está me dizendo que esse Fá é sustenido. Eu não tenho necessidade de colocar. Eu já tenho que tocar ele automaticamente, eu já tenho que tocar no meu instrumento o Fá sustenido.
ok? Agora vamos supor que eu não queira que essa nota, o compositor ao compor essa nota, não queira que ele seja sustenido. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um B quadro. Lembre-se, a partir do momento que eu coloquei o B quadro dentro do compasso, ele fica valendo para todas as notas, aquela referida nota, no caso aqui o Fá. Então se ele se tornou um Fá natural, essa figura também virou um Fá natural. Se eu desejo que essa figura fique um Fá sustenido, eu sou obrigado a colocar o sustenido nela, certo? Então essa regra ela tem que ser respeitada, porque quem manda é o acidente fixo. E o único que pode anular esse acidente fixo é, no caso aqui, é o B quadro. Isso também pode acontecer na questão dos bemóis, certo? Então se eu tenho aqui, no caso, um Si bemol, né? E tenho aqui, no caso, 2 Si, naturalmente, quando tocar essa partitura, você vai ser obrigado a fazer essas notas não Si natural como estão aqui, mas Si bemol por causa do acidente fixo que ela tem. Então, ao iniciar uma partitura, sempre dê uma observada, ver se tem esses acidentes fixos. Nesse caso eu coloquei 1 e 1, ok? Mas tem vários acidentes. Vamos ver aqui então. Se eu, nesse caso aqui, como eu disse, eu vou tocar Si bemol e Si bemol. Se eu não quero que essa primeira seja Si bemol, de novo, eu coloco o B quadro. Colocando o B quadro dentro do compasso, essa nota vai ser Si natural. Porém, se já tiver aqui outra nota, essa nota já é bemol, ok? Então tem que observar isso daí, dentro do compasso. Se eu quero que essa segunda seja bemol, eu sou obrigado a colocar o bemol, ok? Então, como eu coloquei o B quadro no início, ele vai mandar em todo o compasso. Se eu quiser que a próxima nota seja tocada bemol, eu sou obrigado a colocar bemol dentro do compasso. Quando chegar no próximo compasso, eu não preciso mais colocar, ok? Tá aí essas dicas aí. Valeu!